Glória a Deus. Bom, queria compartilhar uma palavra hoje com a igreja. Ele se encontra lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 11. Novo Testamento. Lucas capítulo 11. Creio que a grande maioria já ouviu essa ministração, já conhece esse versículo. Nós vamos ler Lucas capítulo 11, do versículo 11 ao 13. Somente esses 3 versículos. Lucas capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. Todos acharam aí? Lucas? Está facinho, né? Amém? Passamos a ler então a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, ó. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará no lugar do peixe uma serpente? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Vamos fechar os olhos rapidamente. Senhor Jesus, Pai, nós queremos pedir a Ti a Tua revelação da Tua palavra, Pai. Assim como fomos ministrados aqui no louvor, Papai, pela vida do Luciano, Senhor, na oferta, nós queremos pedir, assim como está no livro de Tiago, Senhor, queremos sabedoria do alto, Senhor, revelação para que nós possamos, Papai, aprender mais a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, diante dessa palavra, Deus, Ele já estava falando no meu coração algum tema, já faz até um tempinho. Eu tinha estudado outras palavras e junto com a minha esposa, essa amada esposa maravilhosa, que me ajuda demais também, semear, né, irmão? Vamos plantar. Diante dessa palavra, veio um tema assim, quando o pastor mandou a mensagem para mim, eu estava lendo já alguns versículos e tal, e Deus, Ele deu um tema no meu coração. Seria mais dependente de Deus. Mais dependente de Deus. Às vezes alguém pensa, mas todo mundo é dependente de Deus. Às vezes não, tem pessoas que acham que não precisa tanto de Deus assim. Os famosos ateus acreditam que não depende de Deus. E aí que está enganado. Eles dependem muito do Senhor, muito. E nós, cristãos, também, só por estar na igreja, a gente às vezes acha, já estou há um tempo na igreja, já tenho 1 ano de conversão, já tenho 2 anos, já tenho 10 anos. Tem pessoas aqui no nosso meio que tem 20 anos de igreja, 15 anos de igreja. E eu digo para vocês, mesmo assim eles continuam sendo dependentes de Deus. Por quê? Porque a palavra se renova a cada dia. E por que esse texto mexeu muito comigo? Porque Deus, Ele usa as minhas filhas demais para falar comigo. Por isso que eu trouxe esse versículo aqui. Orei no Senhor, e eu sempre observo as minhas filhas. Para quem não sabe, a maioria que sabe, só visitante que não, tem 3 filhas. Tenho a Fernandinha de 3 anos, tenho a Laura de 6 anos, e tenho a Maria Clara de 10 anos. Então, a boa parte do dia eu fico mais com ela, devido que a Elis trabalha e vem mais tarde para casa. Então, eu busco elas na babá, busco a Fernanda na creche, fico ali à tarde com elas, faço um café da tarde com elas, elas brincam, né? Depois vão tomar banho, depois tem a correria do dia a dia, e é bênção. E Deus, Ele usa elas demais para falar comigo. Por isso que aqui está dizendo no versículo 13, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Eu falei, Senhor, e realmente, quem é pai aqui? Levanta a mão, pai e mãe. Isso serve para as mães também, ó, a grande maioria. Os que não são, acredito que já vai estar aí praticando para ser, né? Os que já são casados, lógico. Né? Mas temos a maioria das pessoas são pais e mães. E que não é pai e mãe, é filho. E também serve para nós como filho. Assim como eu sou pai hoje, eu também sou filho. Tenho meu pai, tenho minha mãe. Então, para nós pais, a gente entende muito essa palavra aqui. Que a gente quer dar boas coisas para o nosso filho. É ou não é? A gente quer dar. Talvez não seja nem do bom ou do melhor, mas você quer dar carinho, você precisa dar atenção. Você sabe o momento que eles precisam da gente. Um exemplo, eu vou citar aqui a Fernanda. A Fernanda, ela tem 3 anos. Ela é entre as 3 que precisa mais de mim
no modo assim de, um exemplo, ela vai no banheiro, ela não sabe se limpar sozinha. Então, já exige eu e tanto a mãe para poder limpar ela. A Maria Clara já não, a Laura também não, graças a Deus. Mas ela depende de mim. E assim como um filho depende do pai, nós dependemos de Deus. E nós dependemos muito mais de Deus. Então Deus, ele não pode ser só visto como o poderoso. Sabe quando você vê essas religiões, infelizmente, né, religiões pagãs? Eu estava assistindo na Netflix um documentário lá na Índia. Me esqueci o nome daquele rio que eles tomam banho, eles se banham ali. Gange, isso mesmo. E ele é um rio bem poluído. E eles têm um ritual de ir lá e se lavar, levar as crianças a se lavar. E eu fiquei pensando assim, poxa, esses pagãos, eles servem a Deus e eles dependem desse Deus que eles servem, que eles acham que é o Deus deles. Eles servem tanto, e às vezes nós cristãos, que temos o Deus verdadeiro, talvez a gente não caia a nossa ficha em depender tanto de Deus. A gente acha que a gente não depende tanto dele. E Jesus, em todo o Evangelho, ele deixa muito bem claro que Deus, ele não pode ser visto como um Deus, aquele Deus que é assombroso, aquele Deus que vai te castigar. Jesus, ele sempre deixa bem claro da gente ter Deus como Pai. A oração de Jesus, né, o Pai Nosso, então ele sempre ensinou o povo e continua nos ensinando hoje na palavra, que nós precisamos ver Deus como Pai. Não somente como Deus, a gente já sabe que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é majestoso, mas a gente precisa ter um diálogo com ele como Pai. E a gente, é a mesma coisa quando a gente conversa com o nosso Pai, a gente acaba tendo um diálogo. Você conversa, no momento de tristeza você conversa, no momento de alegria você também compartilha a sua alegria, e é assim com Deus também. A gente não pode só chegar em Deus com medo e dizer para ele, Senhor, coitado de mim. Né? Lembra Jeremias? Eu sou pequeno, Senhor, eu sou criança, não consigo fazer isso, aquilo. Não, precisa chegar no Senhor, ter uma vida de intimidade com o Senhor, de intimidade com o Pai, de pai para filho. A palavra nos ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, de entrar no teu quarto, no teu aposento, e ali com o Senhor você conversará com Ele. Lógico, não é somente o quarto. Eu já orei na sala, já orei na cozinha, já orei no banheiro, vi que ia demorar bastante, levei a Bíblia, ali também já continuei orando também. Então, o momento é a gente conversar com Ele, sabe? Conversar com Ele. Porque às vezes quando eu não era cristão, eu ficava pensando assim comigo. Esse negócio de Bíblia é mais para pastor e para padres, né? Então, acho que eles que têm esse dom aí de falar com Deus. E a gente ouve, né, através deles. E não é. Nós, cristãos, nós precisamos ouvir a palavra. Até o próprio Tiago, no livro de Tiago, fala que a gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser praticante. E a forma da gente praticar é buscando a presença de Deus, é sendo mais dependente de Deus. Então a gente precisa sempre, a cada dia, ser dependente. E eu fui buscar essa palavra dependente aqui no dicionário. Ela diz assim, que depende ou está subordinado, que está sujeito. Subordinado e sujeito, né, a alguém. No nosso caso aqui o tema seria sujeito a Deus, mas dependente. A gente precisa estar submetido ao Senhor, sujeito a Ele. Igual vocês. Vocês tinham a maioria das razões de não poder estar aqui hoje. Estavam cansados, saíram daqui 4:30 da manhã, chegaram 5 horas, 4:30, 5 horas. Ou seja, praticamente 24 horas fora de Indaiatuba. Chegaram cansados. Mas o que faz vocês estarem aqui? Essa dependência do Senhor. Porque vocês dependem dEle. Né? E assim eu vejo, eu estava olhando, né, as fotos, aquela quantidade de gente lá, no Morumbi, foi no Morumbi isso aqui, né? E eu fiquei ali, Deus foi falando comigo assim, aquelas pessoas todas que estão lá, Deus não depende deles. É todas aquelas pessoas que estavam lá que dependem de Deus. Ou seja, Deus ele é tão maravilhoso que Ele faz a gente se locomover de lugares para poder se depender dEle. A nossa igreja é bem prático nisso, né? A gente tem as conferências em Montemor, e eu acho muito bonito, eu gosto disso, eu gosto dessa comunhão com os irmãos, de todo mundo estar indo numa conferência, chega lá, a gente toma café junto, né? Hoje eu estou tomando tereré também, vou ser um dos tererés junto aí com o pessoal. Então a gente vai tendo essa comunhão, essa dependência de um com o outro. Porque Deus ele trabalha muito na dependência, tanto Deus, a gente ser dependente de Deus, ser dependente de Jesus,
ser dependente do Espírito Santo e ser dependente do povo. A gente é dependente um do outro. Um exemplo, eu sou dependente de vocês. Sou dependente da minha esposa. E Deus, ele trabalha isso. O Peco uma vez ministrou, né? O ferro afia o ferro. A gente vai ter um relacionamento. E para isso precisa ter o quê? Dependência. Então, cada palavra que nós somos ministrado aqui no domingo, ele entra tudo em cima dessa dependência. Já foi ministrado em ter mais combustível. Para você ter combustível, você precisa estar dependente de ouvir. Você precisa depender de Deus para que você possa ter a revelação. Né? O Rafael Pereira também ministrou a gente mais perto de Deus. Então, a gente precisa depender de Deus. E voltando ao texto base, assim como uma criança depende do pai, nós dependemos de Deus. Nós precisamos ter a mesma dependência. E Deus nos olha como uma criança. Pelo menos é assim que a palavra diz, que a gente precisa ser como uma criança diante do Senhor. Lembra aquele versículo que as crianças se achegam a Jesus e os discípulos querem ali brecar elas, e Jesus fala, não, deixe-me vir as crianças, né? Deixa que elas venham. Ou seja, nós precisamos ter esse momento, nós precisamos ser dependentes de Deus como uma criança do Pai. O que nos atrapalha um pouco no meio de tudo isso é, às vezes, quando nós queremos ser independentes. Eu, quando era criança, eu era independente dos meus pais. Para quem não me conhece, eu fui criado ali no Remo Lusopo com meus avós, dos 3 anos de idade aos 13. Aí meu pai tentou levar para morar com ele, porque ele ganhou a guarda da minha irmã, mas não dava certo, irmãos. Quando você é criado num lugar, é diferente outro lugar. Eu acabei não vinculando muito com ele. Problemas familiares, etc. e tal. E eu me achava independente. Eu achava que eu era independente. E por essa independência, de eu ser independente, infelizmente eu acabei conhecendo um pouco das drogas, bebida. Comecei a beber muito cedo, com 13 anos de idade, eu já estava comprando aquela... Eu não, a gente pedia para os caras mais velhos comprar no bar do Valdecílio ali, aquela pinga oncinha, misturava com xereta e ia para o parque ecológico bebendo. Para você ver o nível da independência, como a gente é independente de Deus, a gente acaba sofrendo, irmãos. A gente acha que não, mas espiritualmente eu estava sofrendo, porque isso trazia mais ódio da minha família, eu achava que era livre. Né? Porque eu fui puxar também a palavra independente, ela diz assim, ó, que não depende de ninguém, livre, que não se deixa submeter, insubordinado. Eu era assim quando era criança. Então, eu estava orando esses dias no quarto, você vendo o nível de independente que a gente é. Quando a gente é independente de Deus, a gente acaba fazendo coisas que não agradam a Deus. E eu já passei por alguns livramentos, irmãos. Passei por livramentos e também alguns amigos meus. Eu fiquei lembrando aqui, eu lembro que aqui tudo era pasto aqui, né, no Jardim Regina. A gente chamava esse riozinho dos 4 canos, porque passa os canos ali debaixo do CIA, ali do pontilhão. Acho que o Emerson lembra, você lembra? Ali tinha os 4 canos. E o que eu fazia? Eu estava estudando no Milton, eu chegava em casa, não dava nem satisfação. Eu chegava, jogava a bolsa. Meu avô, onde você vai? Eu já estava saindo para o outro portão. Ia para os riozinhos aí. Ia no Rio das Cordas, no Jardim Regina, lá em cima. Ia nesse rio. Já passei por livramento. Aprendi a nadar, irmão, sendo empurrado. Uma vez eu cheguei assim no rio, falei assim, será que é fundo aqui? Só senti o braço me empurrando assim. E comecei a me bater ali, eu aprendi a nadar assim, irmãos. No livramento. Deus me deu livramento para me aprender a nadar. Enfim, e nesse dia aqui, eu estava orando, e eu falei, nossa, Senhor, eu sou muito dependente do Senhor, eu não quero ser independente. Porque quando a gente é independente, a gente faz coisas que desagradam o Senhor. Eu preciso ser dependente do Senhor. Dependente ao acordar, ao levantar, ao dormir. Então eu fiquei lembrando do dia que eu fui, escondido no riozinho, os amigos meus foram com a gente também. Era um amigo chamado Marcelo, morava ali no São Francisco. Ele não sabia nadar, só que eu não sabia que ele sabia nadar. Ele não falou nada para mim. Eu falei, assim como empurraram eu, também vou empurrar ele, né? E a gente está ali, todo mundo nadando, e eu fui e empurrei ele, irmãos. Falei, vai lá nadar também. Aí ele foi, caiu, só que ele era muito brincalhão. Pessoal, quando é muito brincalhão, que às vezes vai falar a verdade, você não vai acabar acreditando. 2 motivos. Ou às vezes é mentirosa, a pessoa mentirosa fala a verdade, você não dá crédito. Ou às vezes a pessoa é tão brincalhão que vai falar a verdade, você também não dá crédito. Você fala, será que está brincando? Será que está falando sério? E ele era muito brincalhão. Ele colocava apelido em todo mundo, ele era aquele moleque que gostava de zoar com todo mundo. Então ele ficava assim, estou me afogando.
E a gente ali nadando perto dele, aqui, e ele, tô me afogando. Aí eu achei que ele estava brincando com a gente, zoando. E ali eu fiquei sentado perto da grama, olhando ele. A hora que eu vi que os lábios dele começaram a ficar roxo, aí que eu caí em si, falei, nossa, ele está se afogando de verdade. Aí todo mundo conseguiu pular. O ruim é tirar uma pessoa que está se afogando do rio. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Meu Deus do céu, você toma tanto soco, tanto unhada, a pessoa quer te afogar junto, porque ela está desesperada. Mas glória a Deus que, mesmo eu sem conhecendo Deus naquele tempo, a gente conseguiu tirar ele. E eu fiquei pensando assim, nossa, e se ele morre? E as pessoas viram que eu empurrei ele, os amigos meus. Se ele morre, vão falar o quê? O Gé matou ele. O Gé que empurrou ele. Ali minhas pernas tremiam. Assim como eu estou tremendo aqui em cima, minhas pernas tremiam lá. Minhas pernas tremiam naquele dia. E eu fiquei orando, falei, nossa Senhor, por que o Senhor está trazendo isso para mim? Ou falando com o Senhor. Eu falei, porque Ele falou que a gente não pode ser independente. Isso é só um dos testemunhos, só de motivo, mas tem muitos motivos da gente ser independente de Deus. Às vezes a gente pode ser rebelde, ser independente de Deus, no modo de achar que, assim como um filho não depende do pai, eu não dependo de Deus. Porque a criança, ela tem fases, ela vai crescendo. Hoje a Fernanda, ela depende muito de mim, mais do que as meninas. Mas as meninas também dependem de mim, porque são crianças. Um dia elas vão crescer. Um dia elas vão ser jovens. Mas mesmo assim, continua dependendo dos pais. Aí quando se tornar de maior, aí você vai falar, agora você é de maior. Mas aí o mais engraçado, irmãos, que quando se torna de maior, talvez ela não vai ser dependente dos pais físicos, carnais. Aí ela vai ter que aprender a ser dependente de Deus. Mas na verdade ela tem que estar sabendo ser dependente de Deus. Quem que vai ensinar isso para as crianças? Os pais. Lá em Deuteronômio fala, né? Inculcar nos seus filhos a palavra, né? Ao deitar, ao dormir, no dia a dia, à mesa. E lá em Provérbios ele fala que assim como quando a criança crescer, for mais velho, não se desviará do caminho. Então os pais precisam ensinar os filhos na palavra. A ser o quê? Dependente de Deus. Para que quando ela for de maior, seus 18 anos, ela está no meio, né, da igreja, está adorando o Senhor, e aí ela vai ser agora dependente de Deus. O que é mais incrível que é, quando a gente é criança, a gente depende dos nossos pais, da mãe, ou de alguém que nos cria, mas quando a gente é de maior, a gente já depende de Deus. E os nossos pais continuam dependendo de Deus também. Um exemplo, hoje minhas filhas dependem de mim. Quando elas forem de maior, talvez não vai se depender mais de mim, mas elas vão depender de Deus. Assim como eu dependo de Deus, elas também vão depender de Deus. Isso é sensacional, porque o pai físico, o pai carnal, ele tem um limite. Ali até os 18 anos, o filho já vai tirar sua carta, já vai pensar em casamento, né? Em nome de Jesus já vai estar fazendo faculdade. Talvez já não vai estar mais vinculado com os pais, mas vai ter que estar vinculado com o pai. Desse não tem como desvincular. Se desvincular dele, irmãos, aí a gente sofre. Se desvincular dele, a gente sofre. Às vezes as pessoas falavam assim, e eu já falei, e eu já ouvi muito os temas, as pessoas falando na rua assim, né? Se com Deus está difícil, imagine sem Deus. Eu cheguei numa conclusão que isso não é verdade. Se com Deus está difícil, imagine sem Deus. Queridos, com Deus não pode estar difícil. As pessoas falam, se com Deus está difícil, lógico, a gente vai passar por tribulações, Deus vai nos esticar mais, mas não é que está difícil. Difícil é sem Ele completamente é difícil. Mas com Deus não é tão difícil, não é para ser difícil, porque com Deus nós somos difíceis. Deus não é difícil para nós, é nós que somos difíceis para Ele. A gente sempre tem que pedir mais dependência dEle, para Ele ter mais misericórdia da gente, para que Ele tenha mais paciência com a gente. Porque nós, seres humanos, é difícil de lidar com a gente. Né? Quando o pastor ministrou com a gente, até o próprio Peco ministrou, do relacionamento com os irmãos, é difícil, irmãos. Tem momento que é difícil. Tem momento que você ama o irmão e tem momento que você acha que você não ama o irmão. É só para achar, viu? Mas é para continuar amando. Mas a gente, às vezes, acha que não ama mais aquele irmão. Não sei se já aconteceu com vocês. Só acontece comigo. Que tem pessoas que eu acho que não amo mais, irmãos. Mas aí o Senhor fala, epa, peraí, você tem que amar até seu próprio inimigo. Quando a gente lê aqui nos versículos, né, no Novo Testamento, que Jesus fala, orai pelos seus inimigos, interceder por eles, amai os seus inimigos, eu fico, Senhor, Pai, como que eu faço isso? Me ensina a fazer isso aqui. Eu preciso aprender esse trem aqui de amar os inimigos.
Não é verdade? Porque é muito fácil amar quem nos ama. E amar aquele que a gente tem uma relação não muito boa. Como é que faz? Como é que a gente faz? É nisso que a gente tem que ser mais dependente de Deus. Para quê? Para que Deus possa vir nos dar sabedoria, estratégia de poder ter uma boa convivência com aquele irmão ou com a irmã. Eu sei que a gente não vai agradar a todos. Isso é impossível agradar a todos. Mas assim, a gente precisa se esforçar em se dar bem com as pessoas. Uma coisa que a gente tem que aprender dentro do lar, e a gente tem que carregar isso na igreja, no trabalho, com os amigos, no futebol, é o respeito. Primeiramente o respeito. Que eu acho que tem tudo a ver também com os princípios de Deus. Que entra dentro do amor. Amar o próximo. Jesus fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E ainda ele fala assim também. Como você ama Deus que não vê e não ama o próximo que você está vendo. Uma vez, irmão, fui ministrado nesse versículo, falei, nossa, meu Pai do céu, e estava acontecendo comigo na época, eu falei, que forte isso. Eu estava até sendo religioso, eu amava Deus, e tinha pessoas que não me davam bem. O meu pai eram as pessoas que não me davam bem. Eu vim me dar bem com meu pai depois que eu estava na igreja, irmãos. Eu já dei esse testemunho, acho que já no encontro, acho que até aqui eu já dei esse testemunho. Eu estava no diaconato, na época o diaconato, hoje é o acolhimento. Eu estava bem naquela porta ali onde o Codreninho está. Eu estava ali e Deus estava falando assim comigo, ministrando. Na época era o pastor Flávio que estava aqui ministrando, trazendo a palavra. E o Espírito Santo falando assim comigo, se eu voltar hoje, você sobe? Eu tinha acabado de assistir um teatro, Jardim do Inimigo que chama, esse teatro evangélico, esse teatro cristão. É muito bom esse teatro, Jardim do Inimigo. Eu tinha acabado de assistir ele nessa semana, no sábado. No domingo eu estava aqui e uma moça falou isso dentro do teatro. Uma moça, a Ananzinha, falou isso. Se Jesus voltar, você sobe? E aquilo ficou em mim. O Espírito Santo me lembrou ali na porta. Se eu voltar, você sobe? Eu falei, nossa, eu estou dentro da igreja, já fui batizado, já aceitei Jesus 3 vezes, já acertei meu casamento, que a gente não era casado no papel, era amaziado. Então, na época, o nosso discipulador ministrou a gente e nós entendemos a partir de Deus que a gente tinha que fazer essa aliança com o Senhor. Então, a gente fomos lá no cartório, casamos certinho. Então, estava tudo muito bem. Eu falei assim, não, eu estou bem, estou casado, estou na igreja, faço parte do acolhimento, na época era o diaconato. Eu já tinha passado por encontro com Deus, que era outro tema também que eu achava que não precisava. Mas... enfim, aí o Espírito Santo falou comigo assim, você sobe se eu voltar? Aí eu falei sim. Se eu falar que sim, eu estou mentindo. E eu não posso mentir, que eu estava sendo ministrado na palavra, eu falei, não posso mentir o Senhor. Aí ele me fez entender, assim como esse versículo está dizendo, do Pai. Lá em Efésios, eu gosto muito de Efésios. A carta de Efésios do apóstolo Paulo, onde o capítulo 6 fala dos deveres conjugais, os deveres dos pais para os filhos para o pai. E lá eu aprendi que nós, filhos, nós precisamos honrar os nossos pais. E eu não fazia isso. Desde criança eu não honrava meu pai nem minha mãe. Talvez pela convivência, de eles não ser vinculados comigo, cada um fez a sua família, meu pai casou, teve a outra família, minha mãe casou, teve a outra família. Então, eu achava que eu não precisava disso. Mas eu guardava a ódio do meu pai. Pelas coisas que ele já tinha feito com a minha mãe, etc e tal. Aí, nesse dia que eu estava falando, o Espírito Santo falou assim, nessa semana, você vai até a casa do teu pai e vai pedir perdão para ele. Pelos momentos que você virou as costas para ele, porque tinha momentos que eu quando não era cristão, eu ia muito para Pirapora, para Romaria de bicicleta com a molecada. E meu pai encontrava eu lá e queria me cumprimentar, eu virava as costas para ele. De fato, eu virava as costas para ele. De vocês conhecerem, vocês podem perguntar. Falei, nossa, mas seu filho fazia isso mesmo? Ele virava as costas para o senhor? Virava. Ele vinha conversar comigo, eu virava as costas. E então, os amigos meus falavam, mas você não vai cumprimentar seu pai? Não, não, vou cumprimentar ele não. Sabe aquele espírito de rebeldia? Eu fui curado, glória a Deus. Aí, irmãos, nesse dia tudo isso veio na minha mente, tudo aquilo veio na minha mente. Aí o Espírito Santo falou assim, então você vai até a casa do teu pai, na época ele morava com a minha avó ainda, que era viva, a dona Cecília, hoje ela é falecida, lá na Tuiuti, lá do Bilim ali. E comecei a enrolar o Espírito Santo, irmãos.
Já enrolei o Espírito Santo 2 vezes já, mas não deu certo, não. Eu passava na frente da casa da minha avó assim, eu ia parar o carro, falava, hoje não dá tempo. Não, hoje eu tenho tal coisa para fazer, e saía. Para o Espírito Santo lembrou, você tem que ser essa semana. É essa semana que você tem que ir até ele e pedir perdão por tudo que você já falou, que você já declarou para ele, que você já fez, diante de testemunhas, que você já virou as costas para ele. Sabe, irmãos, depois que eu fui e pedi perdão para ele, aí eu entendi o que eu entendo hoje, de como um pai quer o melhor para o seu filho. Esse texto aqui fica muito bem claro para mim, que o pai ele quer o bem para o seu filho. O meu pai ele queria o bem para mim, só que eu era rebelde. Era eu que não queria saber dele. Então quando eu pedi perdão para ele, irmãos, nossa, parecia que um fardo pesado saiu de mim assim. Então o Espírito Santo falou, agora você está bem, agora sim você está bem. Agora você pode continuar me servindo na minha casa, pode testemunhar do meu poder, da minha palavra, agora você pode continuar. Que era coisas, irmãos, que eu precisava, e um pai, ele é muito importante para nós. Hoje eu sou pai, sabe, e os pais, ele ama os filhos, por mais que às vezes não teve uma boa convivência, mas, sabe, as pessoas têm sentimentos. Um pai e uma mãe têm sentimento. Às vezes aconteceu N motivos de o pai ter saído da presença dos filhos, mas ele não deixa de amar o filho. Um pai nunca quer o mal para um filho. Ele sempre quer coisas boas para o filho. Então, principalmente nós que somos cristãos, a gente precisa depender de Deus. Para quê? Para ter essa dependência de entender que nós somos filhos e Deus é o nosso Pai. Que Deus ele é o nosso verdadeiro Pai. Ele não é somente um Deus poderoso, Ele é um Pai. Ele nos ama. E a prova disso está lá em João 3,16. Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Sabe? Então, Deus ele usa muito as minhas filhas para falar comigo. Eu fico assim, eu falo, às vezes eu estava em questão de independência. Eu não declaro isso para a vida da minha filhinha, não. É que ela quer ser, mas ela não é. A Fernandinha, ela quer ser muito independente. E ela dá um baile em mim, irmãos. Ela dá um baile em mim na dia, às vezes. Ó, para você ter uma noção, eu fiz uma estatística lá em casa, das 3, da Maria, da Laura e da Fernanda, Maria com 10 anos de idade, a Fernanda com 6, e a Laura com 6 e a Fernanda com 3, a Fernanda até hoje já está no ranking de que tomou mais variado do que as três juntas. Ela, de 3 anos, já tomou mais variado do que a Maria do que a Laura. Para vocês terem uma ideia de como que é a Fernandinha. A Fernandinha, ela é independente, ela quer ser independente. E nesse tema que Deus estava ministrando eu peguei ela da escolinha, da creche. Você atravessa a rua, é a creche dela. Mas ela não quer vir de mão dada comigo. Todos os pais com a mão dada com os filhos, ela solta da minha mão, ela quer pegar a bolsa dela, aí às vezes ela leva um brinquedinho, ela quer carregar o brinquedinho, vai cair no brinquedo, vai cair num monte de coisa. Ela já caiu, e eu quero pegar ela não quer que eu pegue ela. Eu falei assim para ela, viu, você não é independente não, você depende de mim. Você depende de mim para poder atravessar a rua. Porque eu fiquei olhando assim, eu falei, e se ela atravessasse a rua sozinha? E ali tem muitos carros. Quem vai nas escolas buscar os filhos sabe que para um monte de carro, um monte de gente, aquela muvuca. Lá no Campo Bonito é aquela muvuca. Para os carros, e as crianças às vezes pegam e quer passar correndo na rua. E eu fiquei pensando, e se ela querer atravessar sozinha, o que pode acontecer? Um carro que vem, às vezes o motorista não vê uma criança daquele tamanho correndo. Quando você vai se dar conta, você já está em cima da criança. A gente já ouviu muitos casos de os pais vão tirar o carro da garagem e não vê a criança atrás. Infelizmente. Mas por quê? Porque eles são pequenininhos, às vezes acham que são muito independentes. E a Fernandinha, ela acha que ela é muito independente. Ela quer atravessar a rua sozinha, ela quer pegar as coisas dela sozinha, ela quer vestir a roupa dela sozinha. Fala, nossa, filha, um dia vai chegar esse momento que você vai se vestir sozinha. Para não ficar... Porque eu apanho de roupa de criança, irmãos. Tem coisa que eu estou colocando, falar, Dielis, não consigo pôr isso aqui não, vem pôr isso aqui. Dielis, ela chama muito a minha atenção. Ela fala assim, nossa, amor, essa roupa não combinou não. Ah, fui que eu consegui colocar nela. Não achei outra coisa melhor para pôr. Mas eu vou aprendendo, irmãos, eu vou me virando. Hoje eu consigo me virar lá em casa, lá. Né? Um miojo não falta lá, um miojo bem quentinho para as crianças não falta, não. Quando a Dielis fala assim, ó, quando tem rede de mulheres, ou quando tem às vezes não, acontece de ela não conseguir vir para casa, ela vem direto para dela, ela fala, ó, faz alguma coisa para as meninas aí. Eu falo, meu pai do céu, e agora? A hora que eu olho para aquele fogão assim, irmãos, eu não me dou bem com ele. Eu fico olhando para ele, ele olha para mim e fala assim,
Meu pai do céu, tem que mexer em você mesmo? Se tem uma coisa que eu não gosto, irmãos, é de mexer com fogão, com comida. Ó, lá em casa eu faço tudo. A Diane sabe, eu ajudo ela. Mexo com roupa, mexo com casa, limpo. Mas fogão, irmãos, oh meu pai do céu, é um tratamento para minha vida aquilo ali. A hora que ela fala assim, ó, eu deixei o arroz e o feijão e a carne está para você fritar. Eu falo, nossa, fritar a carne. Eu já penso no óleo, já você tem que acender, você já tem que... Meu pai do céu, às vezes até as meninas falam, ah pai, não tá ruim não, tá bom pai, tá gostoso. Às vezes a Maria Clara fala assim, pai, a mamãe não vai vir hoje? Não, filha, a mamãe está no evento da igreja. O que o pai vai fazer para nós? Eu vou comprar miojo. Ah, pode ser pai, pode ser. E a Diane, quando ela chega em casa, irmãos, ela faz rápido assim. Eu falo assim, eu quero comer um macarrão, ela já vai ali, já pega o macarrão, já coloca na mesa. Eu falo, nossa, mas como é que você fez o macarrão assim rápido? Esse dia eu tentei, é uma prova, eu tentei fazer o macarrão, eu tentei. Eu sei que eu coloquei o macarrão dentro da panela, na hora que eu fui colocar para fazer o molho, eu não consegui colocar o macarrão dentro. O macarrão estava colando em tudo lá. Aí eu falei, amor, eu vou comprar miojo, não vou mexer com isso aí não. Mas o que eu entendo com isso? Que as minhas filhas dependem de mim ali. Para não passar fome, irmãos, a gente faz de tudo para não passar fome, é ou não é? A gente faz de tudo para não passar fome. E eu ficava pensando, e a minha vontade, irmãos, sou sincero, ó, eu vou ser sincero para vocês, é não mexer com comida. Aproveitar que minha esposa está aqui na frente. É não mexer com comida. Mas, se é para fazer para elas, que eu sou um pai e amo elas, e quero dar boas coisas para elas, irmão, eu preciso me esforçar. Aprendi a fazer arroz, né? Café eu sei fazer, irmãos, café. Só que elas não tomam café, elas não gostam de café. Ah, e se elas tomassem só café, né, pastor? Fazia lá a garrafa de café, deixava lá, todo mundo tomava. Mas, porque eu sou assim, irmão, eu passo tranquilo um dia inteiro com café só. Agora não, lá em casa só tomo tereré. No serviço tomo café ainda. Mas em casa é tereré, porque eu estava tomando muito café, irmão. E Deus estava até me cobrando. Não, pode ser viciado nesse trem, não. Pode gostar, mas não ser viciado assim. E assim, irmãos, elas dependem de mim. A minha vontade é de não fazer o miojo, nem o miojo. Mas eu não posso deixar elas com fome. Eu pensava comigo um dia, eles falou, moça, você deixou elas dormir com fome? Ah, amor, eu estava aqui assistindo e elas foram dormir. E aí eu senti naquele dia, falei, nossa, elas foram dormir com fome. E porque eu sou assim, eu durmo com fome também, irmão. Se eu tiver, aí já é meia-noite, eu sei que amanhã eu tenho que acordar às 3h45, falar, eu prefiro dormir do que comer. Eu sou assim, cada sono para mim vale muita coisa, cada minutinho ali. Aí, só que elas não, elas dependem de mim, dependem da Dielis para fazer. Um dia a Maria Clara vai crescer, ela vai fazer a comida e tal. Oro muito para esse dia chegar. Mas, enquanto não chega, precisa eu estar em casa e a Dielis fazer por elas. Assim como o pai e uma mãe, assim também vale para as mães aí. Os filhos dependem da gente. E é nessa dependência que a gente depende de Deus também. Para comer? Não para comer. Mas a palavra do Senhor diz lá, na palavra que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, todos nós, como filhos, precisamos de Deus. Precisamos ser um filho dependente do Pai. Dependente de quê? De receber a palavra no coração, de obedecer. O pastor já ministrou sobre obediência, combustível. Então, tudo que o pastor ministrou, a gente precisa ser dependente de Deus para poder o quê? Praticar tudo aquilo que a gente aprende. Nós precisamos praticar, porque o Pai, Ele quer nos ensinar. É que nem eu disse, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas o Senhor sabe. Ele sabe até onde a gente pode chegar, Ele sabe o fardo que a gente pode carregar. A própria palavra diz que Ele não vai te dar um fardo maior do que você não possa carregar. E se alguma coisa acontecer, Ele vai te dar uma válvula de escape para você sair. Né? E quando eu era independente, que eu estava dizendo aqui, eu fiz muitas coisas que desagradavam o meu pai carnal e o meu pai, o Senhor. Por mais que eu não conhecia Ele, lógico que eu entendo na palavra que quando eu aceito Jesus na minha vida, eu me torno filho. Então, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus, está lá em Romanos 8, que todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, você já se torna filho. E é o que a palavra está dizendo aqui. E o Espírito Santo já começa a habitar em você. Porque um dia uma pessoa assim, quando você vai evangelizar as pessoas, eles falam assim, ah, Deus é de todo mundo. Ah, Deus Ele é pai, eu também sou filho. Eu também pensava assim. Lógico, você precisa ter
o momento certo para poder evangelizar as pessoas que não conhecem verdadeiramente. Você não pode ser um religioso. Ah, que se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Que Deus não vai se tornar seu pai. Não é assim. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu no serviço. Falei, Carlinho, sabe, quando você aceita Jesus, ele não é cristão. Você se torna filho. Mas quando você não aceita, quando você não conhece Jesus ainda, você é uma criação de Deus. Né? Assim como os animais é uma criação, você ainda é uma criação de Deus. Você é uma criação de Deus. Você se torna filho de Deus depois que você aceita o Senhor Jesus. A palavra deixa bem clara que assim que você aceitar, você se torna filho. Até então você é uma criação. Para se tornar filho, você tem que ir primeiro ao pai, aceitar o filho, né? Que ninguém vai ao pai senão pelo filho. Então, o primeiro passo é aceitar o Senhor Jesus. Depois você se torna filho. Aí ele, eu não sabia disso não. Eu falei, assim a palavra do Senhor diz. Então você precisa aceitar o Senhor. E eu estou muito feliz que ele está indo na igreja, ele passou por momentos difíceis, esse amigo que trabalha comigo, ele mora lá no Fernanda, para trás ali da Valeu. E ele passou por um momento muito difícil com o filho dele. Também ele tem dois meninos, um tem, eu acho que 12, 13 anos, e esse pequenininho tem a idade da Laura. Toda vez que eu olho para a fotinha dele, eu lembro da Laura. E até a carinha é parecida com a da Laura. E ele estava na UTI esses dias. O da intercessão, até coloquei o nome dele, Cauã. O pessoal da intercessão está por dentro aí. E ele está bem, irmãs. Ele está na casa agora, está em recuperação, passando ali na casa. Ele tem que estar usando uma meia especial para as veinhas do pé dele não ficar estourando. E parece que entupiu uma veia da perna dele e a perna dele inchou. E era até com risco de poder amputar a perninha dele. E ali mexe com todos os pais, não adianta. O pastor Wesley, né, deu testemunho aqui domingo passado do Eliel no hospital. Então os pais ficam ali, né, torcendo para que a cura venha sobre os nossos filhos, para que venha sobre o filho. Então ele ficou 7 dias sem trabalhar. O próprio supervisor nosso falou, não, Carlinhos, vai lá, vai na UTI, corre com tudo, com as papeladas, com os exames, com o médico, etc. e tal. Então essa criança ficou na UTI, eu acho que 5 dias, depois que ele foi para o quarto, que ele ficou 2 dias, depois ele veio para casa. Mas ele ficava assim, Gé, eu não sei o que eu faço, Gé. Ele fica gritando de dor. Aí ele falava assim, Gé, eu queria estar no lugar dele. Eu estava pedindo para Deus, sem conhecer, ele não conhece Deus ainda. Ele falou assim, eu queria estar no lugar dele. Eu falei assim, Deus, traz ele, deixa ele curado e me leva no lugar dele, se for possível. E ele falou que até morfina dava para a criança, morfina para poder amenizar um pouco a dor. Então os amigos meus que são cristãos, começamos a orar por ele, a gente mandava versículo para ele, e eu sempre perguntava todo dia, Carlinhos, como é que está o Cauã? Como o Cauãzinho está aí? Aí ele se recuperou, está se recuperando aos poucos. Deu uma piorada, deu uma melhorada. Mas sabe o que me chamou a atenção? Ele conversando, no serviço, a gente conversando, se trocando o gás da empilhadeira, ele falando tudo isso para mim. E eu falei, sabe, Carlinhos, a gente estava orando por você, pelo seu filho. Ele falou assim, eu acho que eu preciso procurar uma igreja, eu preciso de uma igreja. Eu falei, vai sim, Carlinhos, vai você, tua esposa, teus filhos. Porque aí que eu ministrei, eu falei assim, que Deus, ele é pai. E Deus, ele quer que, assim como você ama seu filho, não ama? Lógico que eu amo meu filho. Então, assim Deus também te ama. E você precisa entender isso. Você precisa se achegar a Deus como um filho. Não só somente um servo. Eu sou servo de Deus. Todo mundo somos servos. Mas mais como um filho. Porque daí Deus, ele vai tratar com a gente tudo aquilo. E nós, como filhos, vai entender. Como um pai chama a nossa atenção, nós, como os filhos, vai saber que aquilo que ele está falando para nós é de bom aproveito. É para o nosso bem. Não é quando a palavra vem aqui, quando o pastor ministra nós, a gente fala, nossa, será que essa palavra foi para mim? E a palavra veio para nós. Porque às vezes a gente cai na independência de Deus, achando assim que, essa palavra não é para mim. Tal fulano podia estar aqui hoje. Sabe? A gente é meio que religioso. Tal pessoa podia estar aqui hoje. Eu acredito que todas as palavras ministradas, servem para nós. Por mais que naquele momento você não está passando, mas vai servir para uma experiência. Uma vez o Luciano Subirá falou uma coisa, eu achei muito interessante. E às vezes algumas pessoas falam, a pregação não é boa, aquela pregação foi legal, essa aqui não é. Mas todo momento você está sendo alimentado pela palavra. Aí ele comparou a pessoa na alimentação. Ele falou, todo dia você almoça e janta? Lógico, nos momentos de jejum não tem como, mas a maioria dos dias você almoça e janta, não almoça e janta. Às vezes o almoço é tão bom como você queria, às vezes você quer uma picanha, uma carninha de primeira, às vezes você quer uma mesa bem farta, mas às vezes você não tem, às vezes você tem que se agradar com o que tem, com um arrozinho, um feijão ali, de repente um omelete, um ovo, não sei. Mas você se alimentou, não se alimentou? Você não foi dormir com fome, você não ficou desnutrido, você não ficou doente. Você comeu.
esse mesmo alimento teve a mesma importância daquela mesa farta. E a palavra de Deus, ela é assim para nós. A palavra do Pai, ele é assim para nós. Ele sempre vai ser farto, sempre vai ser um bom alimento para nós. Então, como filhos, nós somos dependentes de Deus. A gente foi fortemente aqui ministrado pelo Rubens, aqui na ministração, ele estava falando, dos irmãos que chegaram e estava no Espírito Santo, fui muito ministrado ali atrás, foi muito forte. E aquilo Deus ia confirmando, sim, dependência. Todos nós somos dependentes. Os irmãos veio aqui à frente, o pastor orou por eles aqui, que eles foram para o Descende. Por quê? Porque eles dependem de Deus. Eles sabem que Deus chamou ele para a obra. Cada um que veio aqui, lógico que não estava o 100 aqui, mas eles entendem que são dependentes de Deus. Falam, não, Senhor, eu quero fazer a minha vontade, sim, eu quero estar com a minha família, eu quero poder me divertir, mas eu também quero fazer a tua obra. Por quê? Porque entende que é dependente de Deus. Nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, não independente. Todos os dias que eu acordo, eu falo, Senhor, eu sou dependente de Deus. Às vezes eu sento no ônibus assim, eu já falo assim, Senhor, cuida do motorista, leve ele com segurança. Por mais que ele é profissional, por mais que ele é um motorista bom, ele é dependente, ele depende do Senhor para poder ir e vir. Assim somos nós também. Porque eu oro por todo mundo, no serviço. Às vezes você vai achar engraçado isso, mas eu faço isso. Quando eu vou carregar os caminhões, as carretas lá, que eu sou empilhadeirista, quando eu vou carregar os caminhões, eu começo a orar, falo, Senhor, cuide para que não esteja nenhum tipo de acidente, para que não venha afetar a carga, também não venha afetar a gente. Porque esse dia eu sonhei, irmãos, que eu sofri acidente no serviço. Até comentei com a Jélis. Lá a gente levanta muitas coisas pesadas, coisas de 2.000 quilos, 3.000 quilos. E às vezes você precisa guardar, estocar eles. Então a empilhadeira é imensa, a paleteira elétrica. E às vezes eu sonho com as placas de pressão caindo em cima de mim e do meu líder, o Bula. E até nesse sonho, esse líder meu morreu. Ele começou a pegar fogo, começou a tombar a empilhadeira, as placas caindo. E foi um desespero ali. Eu até falei assim, ore por mim, porque eu creio que o Senhor está dando um livramento para mim. Às vezes pode ser coisa boba, às vezes você não, é rápido, mas não é. Eu sempre peço a Deus, Senhor, eu sou dependente do Senhor aqui. Para mim chegar em casa, ver minhas filhas, chegar com saúde, eu preciso do Senhor. Preciso tanto para vir trabalhar, quanto aqui no ambiente de trabalho e para voltar em casa. Eu oro pelas minhas filhas à noite, toda vez que a gente vai dormir, eu oro por elas, quando não é eu e a Dielis, a gente ora. Eu sempre ensino elas desde criança, filhas, vocês precisam entender que vocês são dependentes de Deus. Então, quando vocês for dormir, vocês também orem do seu jeitinho. Para comer, é engraçado, irmãos, para comer hoje se tornou um hábito. Porque tudo que passa o tempo se torna um hábito, correto? Tudo que se torna, parece, eu não sei se isso é verdade, mas quando você faz mais de 21 dias, você começa a ter uma outra alimentação, se torna um hábito, você acostuma com aquilo. Então, quando você vai ensinando a criança a orar, estou falando como pais agora, nós somos pais, e as mães. Quando você ensina seus filhos a orar, eles vão se tornando um hábito. Quando a gente chega na mesa, elas começam a orar. Aquela hora ela é bem específica, ela ora pelo pão, porque está dentro do pão, ela ora pelo pão, pela mortadela, pela maionese, ela começa a olhar, pelo leite, pelo Nescau, aí ela começa a orar pelos brinquedos que estão no chão. A mulher fala, amém, amém, lá, não precisa orar tudo isso aí lá. Eu dou risada com elas. Mas por quê? Porque como os pais, como eu e a Jélis, eu fiquei muito maravilhado, porque elas aprenderam a orar. Elas sabem que aquele momento de sentar à mesa é o momento de agradecer a Deus. E eu fico assim, uau, elas entendem que elas são dependentes do Senhor. Então, eu fico muito feliz por elas lembrar que existe um Pai. Eu falo para elas que Deus não é só Deus, Ele é um Pai. É o Papai do céu. Né? E assim, elas sentam na mesa e elas começam a orar, do jeitinho delas. Eu falo assim, a gente nunca pode esquecer de Deus, do Pai. Né? Também ministro elas em Jesus, também no Espírito Santo, que isso é mais importante também. O Espírito Santo é importantíssimo para nossas vidas. E assim, queridos, que fica essa mensagem que Deus, Ele é Pai, Ele não é somente um Deus, e nós somos dependentes. Nós que somos pais, e vocês que são mães, é fácil de entender o que Deus quer para a gente. É fácil entender que Deus, Ele quer que nós obedeça, assim como a gente quer que nossos filhos obedeçam. Eu preciso muito ministrar a Fernanda, dou varinhadinha nela, irmãos. Ela é disciplinada, mas é para o bem dela. Porque a própria palavra diz lá em Provérbios, nos livros de Provérbios, que a varinha vai livrar ela do inferno. Porque uma coisa um amigo meu disse para mim, e isso foi muito forte, nunca mais esqueci, ele falou, Gé, a gente tem que ensinar aos nossos filhos, porque
Se eles for aprender no mundão, é pior ainda. É melhor que nós ensinamos do que o mundo ensina. Porque nós, pais e mães, quando corrige, disciplina nossos filhos, é porque a gente ama eles. E a gente ensina pelo amor. Agora o mundo não ensina pelo amor não, irmãos. O mundão aí fora é tenebroso. O mundão não ensina pelo amor não. A gente ensina da forma correta, da forma que está na Bíblia. Correto? A gente ensina dos princípios que está na Bíblia. O mundo aí fora, quando for bater nos nossos filhos, querem bater nos filhos, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Esse dia um amigo meu mandou um vídeo para mim. Eu falei para ele, foi muito amor para ele, querido, assim, ó, eu não gosto de assistir esses vídeos, vou ser bem sincero, não gosto de assistir esses vídeos. Eu já tive que ministrar ele ali, não podia deixar essa... Ele tá de licença. Aí ele mandou um vídeo, eu nem assisti, irmãos. A hora que eu vi assim um vídeo, eu falei, não, já apaguei. Um vídeo de uns caras cortando a língua do moleque. Acredito que seria facção, alguma coisa, que eles judiam mesmo. A disciplina, o Rogerinho sabe muito bem disso. A disciplina deles aí fora é disciplina, irmãos, é de machucar de verdade. Né? Não estou aqui querendo falar mal de ninguém, mas a disciplina desses caras que estão no crime não é brincadeira, irmãos. É uma disciplina de verdade mesmo. Então, eu não quero que minhas filhas caiam na mão deles. Então, eu ensino minhas filhas que elas precisam andar nisso aqui, ó. E ele mandou o vídeo, eu falei, querido, olha, não manda esse vídeo para mim, eu não gosto de assistir essas coisas, não gosto de assistir isso aí. E ministrei ele, falei, sabe, queridos, eu preciso orar a Deus para que esses irmãos que estão, essas pessoas que estão fazendo isso, venham rapidamente conhecer o Senhor Jesus. Que eles aceitem o Senhor Jesus. Aí eu tive que ministrar, está lá em Apocalipse, irmãos, eu tive que falar. Porque Deus ele vai requerer o sangue de cada um que caiu na terra. Por mais que eles errou, eu acredito que se eles errou e eles se arrependerem e não fazer mais, o arrependimento genuíno, eles vão ser perdoados. Eles vão ser perdoados. Não fazerem mais. Agora, se não se arrependerem, irmãos, vai ser triste. Porque eu falei para eles, sabe, Jesus, ele sempre ministrou o céu, mas ele também ministrou o inferno. Ele falou muito do inferno. Eu estava assistindo uma ministração do pastor Cláudio Duarte, ele falou sobre o Lázaro e o rico. Uma coisa interessante que ele disse, que quando nós vamos para o céu, lá fala que a gente vai mudar o nosso corpo, vai ser um corpo de glória. A gente não vai ter o mesmo pensamento. Mas do inferno, a gente vai se lembrar. Eu acredito nisso, que ele disse que o Lázaro, que o rico começou a lembrar, ei, pede para, me leve de volta para os meus irmãos para que eu possa falar da palavra. Não, deixe que ele ouve Moisés e os profetas. Ou seja, vai ser um momento de tormento. Então, para quem está fazendo, pessoas que acham que é independente de Deus, faz tais coisas, precisa vigiar, precisa tomar cuidado, irmãos. É por isso que a palavra de Deus precisa ser ministrada. E eu creio que Deus vai usar cada um de nós para ministrar essas pessoas que necessitam da verdade, de aceitar o Senhor Jesus, de conhecer o verdadeiro Pai, que quer cuidar do Filho. Amém? E só para finalizar, já estou acabando também, outro vídeo também que eu vi, que a gente sempre precisa ministrar nossas crianças, é um vídeo que está rolando aí, que fica 3 pessoas, 2 pulam de um lado, a hora que o outro pula, pica o pé. Vocês já devem ter visto isso aí. Primeira coisa que eu chamei as minhas filhas, falei, Maria Clara, vem aqui, Laura, vem aqui. Se na escolinha, seus amigos pedirem para fazer isso, não vai. Porque, querido, nós somos pais e mães, a gente precisa ensinar nossos filhos. Eles dependem da gente para chegar lá na escola e já está sabendo. A gente não pode esconder as coisas do mundo para eles. A gente tem que mostrar para eles o que é errado. A Maria Clara, quando a gente passa, a gente vai da casa da babá, o trajeto da casa da babá até a minha casa tem umas 2 biqueiras. Então, toda vez que você passa, você tem aqueles pinos de cocaína jogado vazio no chão. Então, quando ela já sabia, pai, que tem droga aqui, tá vendo? Ó, que foi jogado droga aqui. Ela sabe. Por que eu ensino ela? Porque quando ela crescer, as pessoas vêm oferecer para ela, ela vai saber dizer não. Não, eu não quero isso na minha vida. Não, isso aqui eu não quero não. Mesma coisa esse vídeo aí de picar o pé. Eu falei, filha, se chegar na escola, 2 moleques falando, nós 2 pulam e depois você pula, não faça isso. Porque me disseram que até uma criança morreu com isso aí. Um adolescente, da idade dos nossos adolescentes aí, morreu fazendo esse tipo de brincadeira. Porque a queda é forte. Não dá tempo de você se apoiar, amortecer a queda. Então ele bateu com a nuca no chão, chegou a casa, segundo o que eles disseram no áudio, chegou a casa, foi para o hospital, começou a sentir sono, lá ele não aguentou e morreu. Por quê? Por causa dessa queda. Então, são brincadeiras assim que nada a ver esse tipo de brincadeira. E nós, como os pais, precisamos ensinar aos nossos filhos. Amém? E é isso que Deus quer nos ensinar. Para finalizar aqui,
Assim como eu fiquei pensando na Fernanda, lembra que eu falei, se eu deixasse ela aí sozinha, como que iria acontecer? Logicamente que eu, como pai, eu estou olhando, eu sei que está subindo o carro pode atropelar ela. O fato de a gente não ser, que a gente não possa ser independente de Deus é isso. Porque quando a gente não quer estar mais na presença de Deus e achando que é independente, o caminho pode ser perigoso, irmãos. Espiritualmente você não vai morrer atropelado, mas você pode morrer por muitas coisas. Você pode morrer na fé. Você pode morrer espiritualmente. Estar morto espiritualmente, não querer mais a presença de Deus. Se chatear com qualquer coisa. Aí tudo vira chateação. Os irmãos viram chato, as irmãs viram chata. O pastor vira chato, eu viro chato. O serviço vira chato. Tudo vira chato, já percebeu? Quando a gente sai da presença de Deus. Mas quando a gente está na presença do Pai, queridos, tudo a gente suporta. Tudo a gente vira dependente de Deus. Amém? Vamos levantar para parecer que está acabando? É que vocês não querem mais ouvir minha voz.